Em espírito e em oração, continue com o seu coração aberto, a sua mente conectada, e nós vamos receber a porção da palavra do Senhor nessa noite. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez quero agradecer as pessoas que estão nos honrando com a sua presença hoje. Alguns estão retornando, outros estão visitando. Que Deus te abençoe, é uma alegria ter vocês, em especial o Antônio, Lucimar, que são muito queridos, amamos vocês. Vocês são de casa já, né? A Raíssa, eu vi ali, ó, estava escondida ali, gente, olha o tamanho dela já, ó. Meu Deus, que bênção, seja bem-vindo. Deus abençoe em nome de Jesus. Gente, essas crianças crescem rápido demais, né? Meu Deus, eita glória. É isso aí. Mateus capítulo 14, quem encontrou diz amém? A partir do verso de número 22. É um texto conhecido, uma passagem conhecida, e eu quero ressaltar que essa mensagem o Senhor me deu a partir de um áudio que eu recebi do Gustavo. O Gustavo me mandou um áudio perguntando sobre esse texto, fazendo algumas perguntas, e eu, para poder responder ele, eu fui dar uma lida, e o Senhor falou comigo, não é que é uma boa mensagem para amanhã? A gente está orando, pedindo mensagem, Deus usa os vasos, né? E Ele deve estar preparando alguma mensagem em cima desse texto aí, mas quem sabe a mensagem de hoje vai abrir mais o entendimento dele, para chegar ao momento, amém? Eu quero ler sobre esse texto e falar sobre alguns princípios, dentro de uma temática, para ministrar essa palavra aos nossos corações. Mateus capítulo 14, verso de número 22 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Verso 22, imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma, e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus respondeu, vem. E Pedro deixou o barco, andou por sobre as águas e foi em direção a Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia. Você pode dar graças a Deus por essa palavra? Bendito seja o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus bem forte para Jesus? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Querido, se assente por gentileza no seu lugar. Eu quero ministrar nessa noite essa mensagem com o tema avançando além do que nos paralisa. Avançando além do que nos paralisa. Irmãos, esse texto na narrativa nos mostra um dos apóstolos, discípulo do Senhor, de nome Pedro. Pedro, ele andou sobre as águas. Eu quero frisar algumas partes desse texto para eu poder falar com vocês acerca de algo que pode nos paralisar. Andou sobre as águas, diga comigo, Pedro andou sobre as águas. Irmãos, andou sobre as águas.
Porque milagres acontecem quando você impulsiona a sua fé. Milagres acontecem. É impossível, pela lei da física, um homem andar sobre as águas. É impossível para que as coisas de maneira naturais nós possamos enxergar uma pessoa andando em cima das águas. É impossível. Não tem como isso acontecer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Milagre não se explica. Milagre se vive. Diga comigo nessa noite, milagre não se explica. Milagre se vive. Eu quero profetizar sobre você. Talvez existam coisas impossíveis que você precisa que aconteça na sua vida. Talvez existam coisas que aos seus olhos não tem condição. Talvez na lei da física não tem condição. Talvez não existe possibilidades. Mas o nosso Deus é Deus do impossível. Em Deus nós podemos viver milagres. Em Deus nós podemos viver milagres. Irmãos, todos nós desejamos viver o sobrenatural, cumprir o propósito de Deus e avançar na fé. Todos nós temos desejos, mas existem características humanas que tentam nos paralisar. Existem situações humanas que tentam nos paralisar. Dentre elas tem o medo, a dúvida, a insegurança, traumas. Que é traumas, pastor? Situações vividas no passado que nos paralisam no presente. São traumas. São dores, situações que aconteceram. Insegurança espiritual. O que é insegurança espiritual? É pessoas que não se sentem prontas espiritualmente falando para poder fazer algo para Deus. Tem gente que pensa assim, eu não posso liderar uma célula porque eu não estou espiritualmente pronto. Eu não posso pregar o evangelho porque eu não estou espiritualmente pronto. Eu não posso expulsar um demônio porque eu não estou espiritualmente pronto. Eu não posso servir ao Senhor de fidelidade, de uma forma fiel, pronto, íntegro de coração, porque eu não estou espiritualmente pronto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você nunca estará espiritualmente pronto se primeiro você não crê que quem te capacita é o Espírito Santo de Deus. Eu e você precisamos crer que a capacitação vem do Espírito Santo. Então o que compete ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai fazer. O que compete a mim, compete a você, quem é que vai fazer? Diga comigo, nós. Olhe para o irmãozinho do seu lado, de forma carinhosa, pedagógica, diga assim, o que Deus precisa fazer na sua vida, Ele vai fazer. Agora, o que você precisa fazer, fala com carinho, faça. Amém ou não amém? Eu queria viajar nesse final do ano, pagou um plano, crente. Foi lá na CVC ou qualquer outra empresa de turismo, pagou um pacote? Não. Então não é culpa de Deus que você não vai viajar. Quem pode dizer amém por isso? Não é culpa de Deus que você vai passar a virada aqui glorificando ao Senhor, dia 31, e depois um momento de comunhão na presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Deus permitiu você estar aqui, mas você poderia estar em outro lugar, se você fizesse a sua. Então tem coisa que Deus não vai fazer por mim, Deus não vai fazer por você. Ele pode nos dar sabedoria, Ele pode nos dar graça, Ele pode nos dar inteligência, Ele pode nos dar a visão, Ele pode abrir uma porta, Ele pode, mas somos nós que precisamos entrar por ela. Somos nós que precisamos colocar o... Nós só experimentaremos milagres se tivermos coragem de colocar o pé para fora do barco. Existem características humanas que tentam nos paralisar. O olhar de críticas. Eu não vou fazer porque tem gente... se eu colocar o pé para fora, se eu disser que eu vou fazer um curso de inglês, porque daqui 2 anos eu quero estar falando fluentemente, eu quero ser um professor de inglês, se eu falar isso, vão rir de mim. Que riam. Coloca o pé para fora, comece o curso, que Deus vai te abençoar. Tenho o sonho de viajar, de conhecer. Quantos aqui conhecem praia, mar? Quem aí já conhece? Levante a mão. Amém. Quem ainda não conhece? Levante a mão. Nunca foi em praia. Olha, irmãos, a maioria. Quantos têm vontade de ir para a praia aí? Quem tem vontade? Glória a Deus pela sua vida.
Eu quero profetizar que um dia você vai, em nome de Jesus. Agora como, pastor? Começa a planejar, comece a pagar um pacote. Se você parar de tomar refrigerante toda semana, e comer baguncinha, ficar comendo lanche, você consegue economizar, você paga um pacote, final do ano você viaja. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque isso é coisa simples, isso é coisa do dia a dia, isso é coisa corriqueira na vida de alguns, mas para outras pessoas parece ser um tabu, parece ser algo muito grande. É ou não é verdade? Parece ser algo de outro mundo para outras pessoas, e não é. São coisas simples que nós precisamos tomar atitude. Não depende de Deus isso, depende de você. Depende de nós. Então, por que eu estou dando esse exemplo simples para você entender? Deus, Ele abençoa coisas simples também, mas não é porque é simples que Deus vai fazer por você. Você precisa fazer. Você precisa fazer. Então, irmãos, pare de olhar para as críticas. Nossa, vão me chamar de doido. Vão me chamar de não sei. Pare. Escuta. Jesus, porém, não deixou Pedro preso dentro do barco, com uma vontade, com um desejo de aplicar fé. Pode parecer impossível aos olhos dos outros, mas se o que você deseja estiver em conexão com o que Jesus quer, até por cima das águas você anda. Pode parecer impossível para os outros crentes, pode parecer impossível para os outros discípulos, mas para um Pedro destemido, que tem coragem de sair de dentro do barco, pôr os pés sobre as águas, ele vai andar, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Irmãos, nós precisamos entender que os milagres acontecem quando tomamos atitudes de fé. Atitudes de fé. Jesus, porém, não nos deixa presos, Ele olha para nós e diz: vem, eu te chamo para avançar. Jesus está chamando alguém aqui hoje para avançar. Tem alguém aqui nessa noite que quer avançar? Jesus está chamando alguém para avançar. Qual é a área, pastor? Eu não sei qual é a área que você precisa avançar, mas Jesus está te chamando. Vem, 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 vamos avançar. Vamos avançar, coloca o pé para fora desse barco, vamos andar por sobre as águas. Parece impossível, para alguns parece, mas para aquele que crê, tudo é possível aquele que crê. Aleluia! Primeira característica, irmãos, para quem quer avançar além daquilo que paralisa, é não acreditar no que você sente. Não acreditar no que você sente. O medo nos paralisa, mas Cristo nos chama para ter coragem. Para ter coragem. O medo nos paralisa. Não acredite no que você sente. Escute, o que você sente hoje, amanhã você pode não sentir. Então não ande pelo seu sentimento. Não viva pelo seu sentimento. O seu sentimento é enganoso, como diz a palavra do Senhor. Pedro viu o vento e teve medo. Escuta, hoje tem vento, amanhã pode não ter. Então você precisa entender que não é o que você sente que vai definir a vida que você vai viver. Não é o que você sente que vai definir como que é o seu casamento. Não é o que você sente que vai definir como que vai ser a sua vida em 2026. É o que você crê. É o que você sabe que Deus fala a seu respeito. É o que a palavra do Senhor diz a seu respeito. E a palavra do Senhor nos afirma de que os pensamentos do Senhor em nosso respeito é pensamento de paz e não de mal, para dar o fim a qual o nosso coração deseja. Então coloque no seu coração desejos bons, pensamentos de coragem, pensamentos de fé, de ousadia, que mesmo que tiver que andar por cima das águas, você vai andar, porque Deus é com você. Não tenha medo de viver o extraordinário, porque Deus pode fazer acontecer na sua vida aquilo que homem nenhum imagina que vai acontecer. Deus pode fazer acontecer. Deus pode fazer acontecer, meu irmão. Não depende de outras pessoas, depende da tua fé e depende da aprovação do Senhor. O medo nos paralisa, mas o Senhor nos chama para ter coragem. Pedro viu o vento e teve medo. Medo é uma emoção natural, mas pode se tornar uma prisão espiritual. Medo é uma emoção natural, mas pode se tornar uma prisão espiritual. Quantas pessoas estão presas por causa do medo? Eu não vou viajar porque eu tenho medo de avião. Eu não vou viajar porque eu tenho medo de carro.
porque fulano morreu de acidente, ciclano viajou de avião, o avião caiu. Ah, eu não gosto de ir de navio, porque o navio vai afundar. Ah, eu não gosto de tal coisa, porque alguém teve uma experiência. Isso, escuta, para com esse medo. Esse medo está se tornando uma prisão espiritual na sua vida. E hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: vença o medo, em nome de Jesus. Vença esse medo. Vença esse medo. Tem pessoas que estão aprisionadas pelo medo e não tomam nenhuma atitude por causa do medo. Tem pessoas que precisam fazer um tratamento médico, não faz porque tem medo, eu vou morrer. Tem gente que precisa fazer uma cirurgia, não faz porque fala, eu vou morrer. Deixa eu dizer uma coisa para você: vença esse medo, em nome de Jesus. Se você tiver que andar por cima das águas, creia que o Senhor Jesus está te chamando. Venha, sai desse barco, sai desse medo, sai dessa limitação, e vamos andar sobre as águas, porque o Senhor vai te dar vitória no meio do impossível. Deus vai te dar vitória. Pode parecer impossível, mas Deus vai te dar vitória. O medo diz para você, você vai afundar. O medo diz para você, você não vai conseguir. O medo diz para você, para, melhor nem tentar. Mas Jesus te responde, tenha coragem, sou eu, não tenha medo. O Senhor te responde, não temas, eu sou contigo. A pergunta é, que voz que você vai ouvir? Que voz que você vai ouvir? A voz do medo ou a voz de Jesus dizendo, vem, sai do barco, vem, eu estou com você nesse tratamento, vem, eu estou com você, você não vai morrer, essa enfermidade é para a glória do Senhor Jesus, o nome de Jesus vai ser glorificado, essa luta que você está passando não é para a morte, é para a glória do nome de Jesus, Jesus vai ser glorificado. Vem, põe o pé para fora desse barco e anda sobre as circunstâncias, ande sobre as águas, diz o Senhor. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus diz em Mateus 14, 27, coragem, sou eu, não tenha medo. Deus está dizendo para algum Pedro aqui nessa noite, tenha coragem, não tenha medo, sou eu, Senhor. Eu planejei tanto 2026, eu planejei adquirir a casa própria, eu tentei, fui para cá, fui para lá, e do meu jeito, escuta, você já agiu do seu jeito, agora confie na voz do Senhor, deixa Deus te direcionar, deixa Deus falar com você, se Deus falar, é por aqui, vai, põe o pé sobre as águas, Deus vai te honrar, o nome de Jesus vai ser glorificado. Nós precisamos entender, irmãos, que nada vai mudar na nossa vida, se nós não tivermos coragem de fazer o que nunca fizemos. Tem pessoas que querem resultados diferentes, mas elas nunca tomam decisões diferentes. Se você tomar decisões diferentes, você terá resultado diferente, mas se você tomar decisões iguais, você terá resultados iguais. Olha para a pessoa do seu lado, diga só, está na hora de tomar decisão diferente, e ter mais coragem, balança ele até ele falar amém, eu recebo em nome de Jesus. Olha para essa pessoa do seu lado e diga assim, tenha coragem, ei, tenha coragem, irmão. Segunda característica, o medo, ou segunda característica, a dúvida, nos enfraquece, mas Cristo fortalece a nossa fé. A dúvida nos enfraquece. Pedro andou ou não andou sobre as águas? Sim ou não? Mas ele também afundou, sim ou não? Por que ele afundou? Dúvidas. Existem pessoas que elas já chegaram até determinados lugares, e aí quando ela chega em determinado lugar, ela fica assim, e agora? O que eu vou fazer? Lá na frente parece que está longe para eu chegar, do lado parece que está, para trás está pior ainda, e agora? Quantas pessoas chegaram em determinado ponto, e elas não conseguem mais avançar, elas não conseguem mais sair daquele lugar,
As dúvidas, as interrogações ficam na cabeça dela. Ela não sabe se ela investe, ela não sabe se abre o próprio negócio, ela não sabe como que lida nesse casamento, ela não sabe o que faz da vida. As interrogações, perguntas, dúvidas, medo e paralisação. Quantas pessoas paralisadas? Não sabe o que fazer. Olha, Pedro andou sobre as águas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já experimentou milagres. Está na hora de continuar experimentando milagres. Está na hora de continuar andando sobre as águas. Se você parar, você vai afundar. O segredo é continuar. Olha para a pessoa do seu lado e diga: o segredo é continuar. O segredo é continuar. Ei, escuta, continua nesse casamento. O segredo é continuar. Continue crendo. Você está nessa empresa, continue acreditando que vai melhorar, que vai dar certo, a menos que Deus disser para você, está na hora de mudar, aí sim. Mas se Deus não falou, continue andando, você vai continuar andando sobre as circunstâncias, andando sobre as águas, e você vai chegar aonde Jesus quer que você chegue. Não pare. Muitas pessoas estão paralisadas por causa das dúvidas. Muitas vezes começamos bem, mas no meio do caminho surge, e se? Quantas pessoas estão vivendo o e se? E se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? Ei, Jesus está dizendo para você, abandona o e se da sua vida. Esse e se vai te paralisar enquanto você estiver olhando para ele. E se eu fizer um financiamento para eu comprar casa? E se eu não conseguir? Abandona esse e se, irmão. Olha para a pessoa do seu lado e diga só: esse e se não pode fazer parte da sua vida. E se lá na frente eu ficar doente? Já ouviu essa? Eu não posso fazer tal compromisso, porque vai, e se eu fizer tal coisa? E se? Irmão, para com isso. Para com isso. Tem gente que nunca conquista nada na vida, paralisado por causa do medo, e paralisado por causa de algo que não aconteceu, e talvez nunca vai acontecer, e você está paralisado. Eu tenho medo de fazer compromisso, eu tenho medo de dívida. É verdade, você tem que ter um pouco de controle, sim, porque tem muita gente que é descontrolada demais, está devendo o mundo e o fundo, dando mau testemunho. Tem que ser controlado, sim, mas não deixe o e se te parar. E se eu ficar doente? E se acontecer alguma coisa? O mesmo Deus que te mandou avançar é o mesmo Deus que vai suprir todas as suas necessidades. É o mesmo Deus, amém, povo de Deus? É o mesmo Deus. Estávamos aqui em construção, alguém me procurou e falou: pastor, e se? E se os irmãos pararem de ofertar? E se, pastor, e se vier outra pandemia? Pastor, e se? Irmãos, vai lá no fundo, dá uma olhadinha. O e se não nos parou, porque Jesus é o dono da obra. Quando o Senhor nos manda avançar, é Ele que sustenta, é Ele que supre, porque o poder está nas mãos do nosso Deus. É Ele, irmão. Pastor, e se as coisas ficarem ruins? Nós não podemos olhar para isso, nós temos que olhar para o alto. Nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar para Cristo. Muitas vezes começamos bem, mas no meio do caminho surge o e se? E se não der certo? E se eu cair? E se eu me envergonhar? E se eu me entristecer? Tem muita gente que não se envolve na obra do Senhor, não serve na casa do Senhor, porque o e se toma conta dele. E se eu me chatear com alguém? Ei, você não chateia com seu marido todo dia? Você não chateia com a sua esposa todo dia? Às vezes você não se chateia com seus filhos, não se chateia com a sua sogra. Ai, Jesus. Não se chateia com o seu sogro. E aí? Você deixou de amar eles, deixou de ficar com eles, deixou de querer o bem deles? Não! Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos vivendo na terra, nós vivemos por meio de relacionamento. Relacionamento, irmão, às vezes vai fazer a gente ter atritos. Quem está entendendo diz amém?
Ah, mas eu estou na igreja não pode ter atrito porque só tem crente. Ô, crentão. Ah, na igreja não pode porque o povo vai morar no céu, ninguém pode chatear com ninguém. Então arruma uma ilha para você morar sozinho, aí a trombeta vai soar e você sobe sozinho. Onde tem gente, tem relacionamento, tem coisas boas, tem multiplicação, tem relacionamento, tem convívio, mas também tem problema. Quem está entendendo? O que não pode acontecer é só problema. Isso não pode acontecer. Mas não é porque é crente que está tudo bonzinho. Irmão, senão a trombeta pode tocar e todo mundo pode subir. Está todo mundo pronto? As mulheres não têm mais TPM, os homens, está todo mundo com o corpo glorificado, é todo mundo cheio de Espírito Santo. Ou você olha assim, você já vê as asas assim, ó. Só anjo. Olha para a pessoa do céu e diga assim: você é tão pecador quanto eu. Diga assim: então vamos parar de confusão e vamos viver o Evangelho, vamos servir Jesus, até que Ele venha, amém, povo de Deus? Até que Ele venha. Então nós precisamos entender, irmãos, nós não podemos ter medo de fazer as coisas para Deus, as coisas para o Senhor. Nós não podemos nos paralisar por causa de pessoas, porque pessoas erram, pessoas falham, mas também quem serve a Jesus perdoa, renova a alegria no Senhor, e bola para frente, e vamos caminhar servindo a Jesus. Oh, não dá mais, está difícil. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e a pessoa perguntou para mim: pastor, por que casais se separam à luz da Bíblia? Por que a palavra do Senhor diz assim, que Moisés liberou a carta de divórcio, e aí Jesus disse, não era assim desde o início, mas mesmo assim muitas pessoas divorciam. Falei, as pessoas divorciam hoje pelo mesmo motivo que divorciavam antes. Qual é o motivo, pastor? Muitos repudiam porque não aceitam ser tratados. Outros divorciam porque alguém quebrou a aliança do casamento. Mas Jesus não abre concessão nem para um nem para o outro. Jesus diz que deveria perdoar. Jesus diz que tudo isso acontece por causa da dureza do coração do homem. Dureza do coração é pecado. Ah, mas Moisés liberou a carta de divórcio. Ele liberou a carta de divórcio, mas para quem tem um coração duro. E optou por não dar continuidade. Mas tem uma direção da palavra do Senhor também para isso. A palavra do Senhor também orienta de que, se isso aconteceu, é importante que você viva com Jesus, ande com Jesus, viva só, sirva Jesus. Mas quando eu olho para essa palavra e vejo muitas pessoas dizendo assim, pastor, mas não deu certo, eu escolhi viver uma outra vida, de uma outra maneira. Você pode até escolher, mas assuma as consequências. Assuma as consequências. Olha para os personagens bíblicos. Davi, casado, adulterou, ficou com a mulher do adultério, por causa disso trouxe morte para sua casa, seu primogênito morreu, os filhos, começou a ouvir agora maldições sobre a vida dos filhos, houve incesto dentro da sua própria família, depois houve um homicídio dentro da própria família. Tudo são características de consequências pelo pecado consumado de quem é a autoridade. Davi trouxe morte para dentro da sua casa. São consequências. Ah, mas e o pecado foi perdoado? Foi perdoado para a salvação. Mas as consequências vieram. Ele trouxe para dentro da própria casa. Olhamos para outros exemplos bíblicos. Salomão praticamente perdeu a sua fé por causa de tamanhos adultérios. Então nós precisamos, irmãos, entender que a dúvida acerca da palavra de Deus vai nos fazer tomar decisões que nos é pertinente, mas não é porque é pertinente a nós, tem o aval de Deus. Quantas pessoas na dúvida, escuta isso que eu vou dizer, quantas pessoas na dúvida
estão fazendo coisas que desagradam a Deus, que infringem a palavra do Senhor, mas ela se esconde atrás da dúvida. Ah, mas eu tenho dúvida, eu acho que isso aqui nem é pecado. Já ouviu essa? Ah, eu acho que ouvir as músicas seculares nem pecado é, por isso que eu ouço, é o amor. Esses dias eu ouvi um pastor falando essa bobagem. Você já leu na Bíblia isso? Vamos lá, os irmãos que já converteram, vamos lembrar um pouquinho. É o amor, mexe com a sua cabeça e te deixa assim, tonto, lerdo, porque a essência da música é o quê? É o amor humano, é o amor de um homem pela mulher. Ah, pastor, mas que pecado tem nisso? O pecado não é a origem, o pecado é para quem? O homem está fazendo uma forma de idolatria e adoração a um ser humano. E aí ele diz, mexe com a minha cabeça, me deixa assim. Quantas músicas você ouve românticas, fala assim, eu estou doido, por você eu morro, por você eu me suicido, por você eu não sei o quê. E fala, ah, não tem nada, é Deus. Ei, escuta, o que não é feito para adoração a Deus, Satanás, ele assume paternidade. Satanás assume paternidade. O que nós precisamos? Nós precisamos tomar para o Senhor aquilo que nós queremos viver dentro de nós. Agora, eu não tenho como consagrar o que a Deus, aquilo que já foi consagrado a ídolos. A própria palavra nos diz isso. Então tem muita gente tentando consagrar alguma coisa para Deus, que já foi consagrado a ídolos. Já foi dado para Satanás. Já foi entregue para ele. Ah, mas o diabo não tem poder sobre as coisas, porque ele não cria. Ele não cria, mas ele toma posse. Uma vez que é entregue para ele, ele toma posse. É o que a Bíblia nos diz. Por isso que eu e você fomos comprados. Nós não fomos tirados, nós fomos comprados. Sabe o que significa? Satanás e o inferno tinham posse de nós por causa do pecado. Mas o meio qual nós fomos salvos foi pela compra. Como que foi comprado, pastor? Jesus se entregou na cruz e por causa do sangue de Jesus nós fomos comprados. E uma vez que nós somos comprados, nós somos de Deus. Satanás não tem mais poder de nos reivindicar. Como estão entendendo? Então aquilo que foi dado para Satanás, ele tem posse. Nós fomos dados, mas Deus nos comprou por causa de Jesus Cristo. Então agora ele não tem posse mais sobre nós. Agora nós somos de Cristo, como Paulo diz, somos escravos de Cristo. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Paulo diz, somos escravos de Cristo. Quem é escravo de Cristo tem vontade própria? Sim ou não? Quem é escravo de Cristo tem vontade própria? Sim ou não? Então, a hora que Jesus fala, hoje é dia de culto, a minha carne não quer ir, mas eu sou escravo de Cristo, eu tenho que congregar. Eu sou escravo de Cristo. Eu estou querendo ir no final do ano, vai ter um lambadão lá na praça, a carne está pulsando, mas eu sou escravo de Cristo. A palavra do Senhor diz que eu já morri para o mundo. A palavra do Senhor diz que eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. E se eu vivo para Ele, Cristo vive em mim. Eu não posso mais viver a vida para minha vontade. Eu não posso mais agradar a minha carne. Eu não posso mais viver na dúvida. Aquilo que é dúvida não vem de Deus. Eu tenho dúvida se isso aqui é pecado. Se você está com dúvida, já fica que é. Porque o que é de Deus, você não precisa ter dúvida. O que é de Deus, está explícito. Está explícito. Outro dia, a pessoa me encheu de perguntas, pastor, pode isso, pode aquilo, pode isso, pode aquilo. Eu falei, irmão, pode tudo. Tudo que você quer fazer, pode. Eu só não sei que se você fizer, você pode entrar no céu desse jeito. Mas a salvação é pela fé. Pois é, mas a fé demonstra frutos. Uma vez que nós cremos em Jesus, os frutos permanecem. Quem tem fé tem fruto, irmão. Quem tem fé tem fruto. Pelos frutos conhecereis a árvore, diz o Senhor.
Quem tem fé tem fruto. Então, se você tem dúvida, Senhor, eu tenho dúvida se o Senhor se agrada disso, então ora, pergunta para o Senhor, não faz primeiro para depois saber. Tem gente que primeiro pratica. Eu tenho dúvida se Deus se agrada. Mas eu vou fazer, né? Está aqui, eu vou fazer. Aí depois vai saber, pecou, lambuzou no pecado e vem as consequências. Na dúvida, consulte ao Senhor. Deus não vai deixar ninguém com dúvida. Amém, povo de Deus? Deus não vai deixar ninguém com dúvida. Terceira característica. Ainda na segunda, Jesus diz para Pedro, por que duvidaste? Mateus 14, 31. A pergunta de Jesus não é uma acusação, é um convite à confiança. Por que duvidaste? Por que você duvida? Por que duvidou? Quando Jesus pergunta, Jesus está dizendo, por que está duvidando? Jesus está convidando a você confiar nele. Quem confia no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem confia no Senhor está seguro. Amém, povo de Deus? Quem confia no Senhor anda em caminhos seguros. Terceira característica, a autoconfiança nos limita, mas é Cristo quem nos sustenta. A autoconfiança nos limita. Pedro andou enquanto dependia de Jesus. Quando achou que estava dominando, afundou. Dependência de Cristo é igual a andar no sobrenatural. Dependência do seu eu é afundar rapidinho. Nossa, Deus me deu um emprego. Eita glória, agora eu estou ganhando 20 mil por mês. É de Deus, glória a Deus. Agora todo culto, glória a Deus. Toda oferta, glória a Deus. Daqui a pouquinho aumentou o salário, foi para 25. Aí já não vem mais no culto. Aí já não oferta mais. Aí já não é mais fiel a Deus. Agora é o eu que tomou conta. Andando sobre as águas, daqui a pouco o eu tomou conta. Mas quando nós dependemos do Senhor, nós vamos andando de vitória em vitória. Quando nós dependemos do Senhor, aquilo que Cristo nos faz depender dEle, Ele sustenta. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, o que você faz e o que você vive, se está na dependência de Cristo, Cristo vai sustentar. Agora olha para ele e diga assim, agora se estiver na sua dependência, se prepara, vai afundar, igual chumbo na água. É assim que acontece, meu irmão. Se eu e você somos de Deus, tudo que nós precisamos fazer tem que ter o aval de Deus. Eu quero fazer tal coisa, Deus falou, vai na fé. Deus não falou, sossega, espera. Deus te deu o aval, vai, meu irmão, mas vai que é sua, Tafarel. Vai na fé, porque Deus vai te honrar. Deus não falou, sossega, porque se você for, vai afundar, vai dar ruim, e não adianta você falar, cadê Deus? Deus estava lá, tentando te alertar, mas você quis ir, você quis andar. Então quando nós temos a dependência de Cristo, nós andamos no sobrenatural. Quando Deus falou, você pode não ter dinheiro, Deus vai abrir porta, porque foi Deus que falou. Quando Deus falou, os médicos podem dizer, não tem jeito, mas se Deus falou que tem, você vai sair do hospital, seja quem for vai sair, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Você precisa entender isso. Quando a palavra vem de Deus, quando você depende de Deus, o milagre acontece. Cristo quer nos ensinar, como diz na sua palavra em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Tem muitas pessoas querendo fazer um monte de coisa sem Deus. Aonde você vai, se Deus e o Espírito Santo não puder entrar, irmão, você está sozinho e por sua conta. Está sozinho por sua conta. Você quer fazer do seu jeito, quer fazer da sua vontade. Certa vez eu ouvi um pastor dizendo, de forma mais radical, ele falando o seguinte: olha na placa de velocidade e veja até quanto por hora você pode andar na estrada. Enquanto você obedece à lei de Deus, à lei dos homens, o Senhor te guarda. Você desobedeceu, agora é por sua conta.
Tem gente que ri e acha bonita. Ai, hoje eu estava conversando sobre isso. Eu faço de 4 marcas Cuiabá em 2h30, 180 por hora. Está chamando sua senha antes da hora. Acha bonito falar. Outro dia eu conversando com uma pessoa, a pessoa fala, eu não consigo andar devagar não, pastor. Não consigo não, ficar atrás de carro lá, eu não consigo. É 160, 180. Que o Senhor te guarde e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te livre no dia da angústia. Eu não quero ter que celebrar seu funeral. Celebrar não, fazer o seu funeral. Celebrar, ninguém celebra morto. Eu não quero, mas você está caçando. Quem está entendendo? Nós precisamos entender, irmãos, que obediência é para nossa proteção. Quando Deus usa a sua liderança para te dar alguns limites, é para a sua proteção. Quando Deus usa os seus pais para te dar um limite, é para a sua proteção. A lei de Deus é proteção para o homem. As leis morais de Deus, as leis eternas de Deus, as leis do amor de Deus é para proteção. Amém, povo de Deus? Proteção, meu irmão. Então nós precisamos entender que nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Toda vez que eu vou viajar, eu oro. Às vezes em voz alta, às vezes em voz baixa, mas nunca saio sem orar. Senhor, o Senhor leva, o Senhor traz, o Senhor conduza. Esse carro está nas tuas mãos, o Senhor guia. Eu estou aqui, mas é o Senhor que está guiando. O Senhor nos livra. Quantos livramentos o Senhor já nos deu? Porque é Deus que está no comando. Estava vindo de Cuiabá agora, chovendo, chuva. Teve uma hora, e olha que, andando devagar, mas aquaplanagem. Quem já passou por aquaplanagem aí? Quem já teve? O carro sai, irmão, você não consegue segurar. Teve uma hora que o carro deslizou. Eu só segurei o volante e lembrei, é o Senhor que está no comando. De repente o carro pegou a aderência de novo, foi. Agora você imagina se numa dessa o carro vira, se vem outro carro de lá para cá, tem coisa que não está no nosso controle, a gente não pode fazer nada. Por isso que eu e você, nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Nossa vida está na mão do Senhor, meu irmão. Se Deus não for conosco, quando o salmista diz, se o Senhor não for conosco, ora diga Israel. Quarta característica, irmãos, nós precisamos entender que o passado vai tentar nos prender, mas o Senhor nos chama para viver o novo. O passado vai tentar nos prender. Pedro era pescador, acostumado com barco, não com ondas como chão. Não com ondas como chão. Pedro era acostumado com barco, embarcação, pescar, jogar rede, ele era acostumado com isso, mas ele não era acostumado a andar por cima da água. Pedro não era acostumado a andar por cima de ondas. Deixa eu dizer uma coisa para você, você pode ser bom em alguma coisa que você faz, mas no meio dos milagres, você só consegue andar nas circunstâncias se você tiver fé. É porque é Cristo que te sustenta nos milagres. É o Senhor que nos sustenta nos milagres. É Cristo. Quando eu e você precisamos de milagre, irmão, não tem sabedoria humana, não tem dinheiro. Lembra da pandemia? Quanta gente rica não pôde comprar vida. Não pôde dar 1 minuto de vida a mais para ninguém, tendo bilhões e bilhões de dinheiro. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que a nossa vida está sustentada pelo Senhor. E não é o passado que nos prende, não é o que fazíamos antes, não é o que temos de bom, é o Senhor que nos sustenta no meio das provações, no meio das adversidades, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que realiza milagres. Eu e você não podemos realizar, mas o Senhor pode. A água agora será o lugar de milagre, amém, povo de Deus? Lugar de desafios, mas lugar de milagre. O passado coloca limite, Jesus redefine o caminho. O seu passado pode falar, lá atrás eu passei por isso, eu sofri isso, eu tive isso, lá atrás teve, mas Jesus está redefinindo o seu caminho hoje. Se você tiver que andar por cima das águas, você vai andar, e você vai viver o sobrenatural, você vai viver a vitória do Senhor.
Quinta característica, a opinião dos outros tenta nos paralisar, mas Cristo valida a nossa fé. Tem muita gente tentando parar, os discípulos ficaram no barco, talvez alguém pensou, esse Pedro é doido, hein? Rapaz, olha o maluco, ele vai andar na água, aí ele está pisando, vai morrer, é doido. Então, talvez os discípulos poderiam olhar, mas só Pedro experimentou o milagre de andar sobre o impossível. Quem fica no barco da crítica? Quantas pessoas, irmãos, estão paralisadas no barco da crítica? Fulano, esse negócio não vai dar certo. Aí Deus honra o que pôs o pé na água, e o Senhor prospera, o Senhor abençoa, mas muitas pessoas preferem ficar no barco da crítica. No barco da crítica. Quantas vezes eu ouvi, irmãos, estamos aqui trabalhando, o Senhor nos impulsionando, dando fé, vira e mexe alguém no barco da crítica, falava, pastor, está na hora de pôr o pé no freio, pastor, eu acho que essa obra vai ficar muito cara, não vai ter dinheiro, pastor, está todo mundo endividado, os irmãos não têm condição de ofertar, pastor, está tudo, o barco da crítica, o barco do medo, o barco da oposição. Às vezes não é nem maldade do coração, é falta de fé mesmo. Nós precisamos entender que quando o Senhor nos manda avançar, o Senhor está dizendo, eu vou ser o seu chão, eu vou ser o seu chão, eu vou te sustentar na palma das minhas mãos, pode vir por cima das águas, você vai andando e eu vou te acompanhando, você vai andando, eu vou fazendo você caminhar, seus pés não afundarão, porque sou eu o Senhor que te chama, sou eu o Senhor que te sustenta. Quantos creem nessa palavra? É o Senhor, meu irmão. Saia do barco da crítica, não fique no barco da crítica. Existem pessoas que às vezes elas estão no barco da crítica e quer chamar o outro para ficar no barco da crítica. Vem cá, eu acho que está errado mesmo, eu acho que não devia. Um monte de gente sem fé no barco da crítica. Mas quando o Senhor nos impulsiona a colocar o pé sobre as águas, Deus já nos deu a vitória. Deus já nos deu a vitória. Talvez alguém pensou, Pedro é doido, mas só Pedro experimentou o milagre. Quem fica no barco da crítica, quem sai do barco experimenta. Quem fica no barco da crítica, não experimenta milagres. Olha, Cristo diz, segue-me, não siga os outros. Jesus disse para os discípulos, vem e segue-me. Jesus não disse para os discípulos, não, segue o fulano. Jesus não disse para Mateus, vem e segue Pedro. Pedro é um gente boa para você seguir, segue ele. Tem gente que quer seguir Jesus e quer seguir o mundo. Tem gente que quer seguir Jesus e segue um monte de coisas do mundo, padrões do mundo, comportamento do mundo. Escuta, o Senhor está dizendo para você nessa noite, quer seguir Jesus, vem e segue-me. Siga Jesus. Não tem como seguir Jesus e seguir o mundo. Seguir Jesus, seguir as coisas que o mundo oferece, não dá. Você vai ter que escolher, ou um ou outro. Não dá para ficar no meio, em cima do muro, ou você escolhe a Deus, ou você vai escolher o mundo. Sexta e última característica, o fracasso tenta nos marcar, mas é Cristo que nos levanta. O fracasso tenta nos marcar, mas é Cristo que nos levanta. Pedro afundou, mas não terminou afundado. Pedro afundou, mas ele não terminou afundado. Deixa eu dizer, alguma coisa no seu caminho pode não dar certo. Coisas que você planejou, pode às vezes até de repente não ser da maneira como você queria, mesmo sendo Deus que te direcionou. Talvez em algum momento te faltou fé, assim como faltou para Pedro. Pedro afundou, mas ele não permaneceu afundado. Sabe por quê? Porque ele chamou pelo socorro do Senhor. O segredo para você não afundar quando te falta fé, é você chamar por Jesus. Jesus, me socorre, Jesus, 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 Jesus. Mas tem muita gente que está afundando, e fala, não chamo. Morro, mas morro sozinho. Morro, eu conversar com o pastor, vou nada. Eu pedir ajuda, não vou. Está afundando. Começou bem, até parecia ser o Senhor mesmo que estava direcionando, até estava andando de vitória em vitória, mas de repente faltou fé, começou a afundar, mas não chama por Jesus, não pede socorro, não pede ajuda. Ei! O Senhor está dizendo hoje para você, chame pelo nome do Senhor Jesus, chame pelo socorro. A palavra do Senhor diz que Ele é o socorro bem presente no dia da
angústia. Escuta, vai ter um dia que as coisas não vai dar certo para você. Vai ter um dia que as coisas vão complicar. Nesse dia, chame pelo Senhor. Chame pelo Senhor. Amém, povo de Deus? Sabe qual é o engano? O engano é achar que quando chamarmos pelo Senhor, o céu vai se abrir, uma comitiva de anjos vai descer. Quando chamarmos pelo Senhor, Jesus vai se materializar e vai realizar. Esse é o engano. Quando você chama pelo Senhor, Deus te responde, sabe como? Usando às vezes o irmão que está do teu lado. Quando você chama pelo Senhor, sabe como que Deus responde? Quando Deus usa o teu pastor, quando Deus usa a tua liderança, quando Deus usa alguém como instrumento de Deus para te dar direção, é o Senhor ouvindo o seu grito de socorro. Por isso que você precisa pedir ajuda, por isso que você precisa olhar para as pessoas como instrumento de Deus na sua vida, porque elas serão a voz de Deus para te ajudar no dia da tribulação. São as pessoas. Se Deus quiser que Deus apareça aqui para me socorrer, senão eu vou morrer e a culpa é de Deus. Não, irmão, Deus já mandou muito socorro para você e você não estendeu a mão, você não pegou, você não quis. Quantos livramentos Deus já te deu e você optou por não aceitar a ajuda, optou por não abrir o coração, optou por não resolver o problema. E muitas das vezes está orando errado, dizendo: Senhor, o Senhor não me ouve, o Senhor não me responde, o Senhor não me ajuda. Deus está te respondendo, Deus está te ajudando, Deus está te enviando socorro, e você não obedece, você não estende a mão, você não aceita. Nós precisamos clamar pelo socorro no dia da angústia. O Senhor vai enviar o socorro, amém, povo de Deus? O Senhor vai enviar o socorro. Então nós precisamos entender que o fracasso ele tenta nos marcar, mas é Cristo que nos levanta. Muitas pessoas estão vivendo do fracasso. Eu não me envolvo mais na obra porque lá atrás eu tive problema. Ei, para de viver no fracasso, você não é fracassado. Para com isso. Tem o novo de Deus para a tua vida, tem obras maiores, relacionamento melhores. Tudo aquilo que um dia serviu para poder te derrubar, Deus vai usar para te fortalecer, para você poder abençoar outras pessoas. Se você teve problemas no passado, Deus vai usar os problemas que aconteceu para te fortalecer, te dar sabedoria, para você poder ajudar outras pessoas, porque Deus vai te levantar e você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Nós não podemos viver marcados pelo passado, marcados pela dor, pela derrota, marcados pelas situações do fracasso. Eu não vou empreender de novo, porque eu já tentei, não deu certo, já fali 2 vezes e tal. Ei, para de viver com as marcas do fracasso. Deus quer que você tenha ousadia através da voz de comando do Senhor e ande sobre as águas pela fé, porque Deus quer te dar vitória. Se coloque em pé, por gentileza, em nome de Jesus.